Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, eu sou autor do livro História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então, assim, o livro está na terceira edição, né? Nós vemos aqui essa tarja. Só que essa terceira edição agora ela foi atualizada. É, as páginas, né, da última com essa continuam as mesmas, né, o mesmo número, que é exatamente 482 páginas. O porquê? Porque eu diminuí a fonte do início do livro, assim, até o capítulo acho que 50, para eu ver como que ia ficar. E eu vi que ficou legal, tá 10,5 a fonte, ainda ficou uma letra grande. E eu aumentei bastante, né, para atualizar essa terceira edição, mas o livro no volume de páginas ficou mesmo, porque uma coisa compensou a outra. Provavelmente no futuro, né, quando haver mais aumento de informação, eu vou diminuir, né, toda a fonte do livro inteiro para compensar, né? Porque o objetivo é sempre torná-lo mais barato, mas ao mesmo tempo não perder qualidade de leitura, enfim, né? Somente que, né, as pessoas mais idosas, assim, elas gostam de uma letra grande. Só que nesse aumento, assim, foi um capítulo a mais e várias partes do livro sobre a Itália eu aumentei, eu coloquei mais informação, porque eu pesquisei muito em textos italianos e eu descobri, assim, muita informação sobre a Igreja Valdense, ali nos primórdios da história dessa doutrina que eu narro aqui, né, na Itália. Então eu tive que acrescentar, né, fatos e coisas assim, né? E acabou também surgindo um capítulo novo, então hoje o livro está com 137 capítulos. E com isso as referências também, né? Essa parte ali de bibliografia, né? Onde eu coloco as referências, de onde eu tiro as informações, né? Aumentou também, sabe? É, Daí tem um prefácio, um pós-fácio, né? Um, um texto de agradecimento a muitas pessoas que colaboraram comigo. É um livro que tem abas, né? Orelhas. Então ele é vendido pela editora, as livrarias online, né? Fora do Brasil através do Clube de Autores ou diretamente comigo com desconto, né? Então é um livro assim muito profissional mesmo, né? Ele é bem escrito e segue a ética e as normas da BNT, né? Eu sou doutorando pela Universidade Federal em literatura e tradução, então é uma coisa bem séria, assim, né? O livro ele é em papel pólen e é um livro assim, o papel pólen, né? Melhor dizendo, ele é gostoso de ler, ele é amarelado, né? E as fotos vêm casadas com texto, né? Então, com documentos, com coisas assim, você lê o texto e vê o documento de lado ou as imagens, né? Essa diagramação, ela surgiu depois, no início não era assim. Aqueles que adquiriram lá no princípio, a primeira edição, logo que ele foi lançado, não tem essa possibilidade assim. Você tem que adquirir outro volume e também seria interessante porque é, ele tem mais informações assim, né? Sobre a Igreja Valdense, só para ilustrar o que eu encontrei, assim, é que havia comunidades na Itália, assim, que a Igreja Valdense era muito grande, muito forte, muito presente na região, né? E essas pessoas se converteram à congregação cristã. E, e a Igreja Valdense, ela é o que a gente chama de ascética, né? Ela cria, assim, coisas ligadas, assim,
a parte espiritual da pessoa de uma forma assim mais materialista, vamos supor. Eles acreditam assim que você tem que manter uma mente sadia, um corpo, melhor dizendo, sadio, e isso vai refletir na sua espiritualidade, sabe? Então, existe até hoje doutrinas assim, né? Aí, assim, é uma vida mais simples, isso da Igreja Valdense, né? O asceticismo pode ir por lado da alimentação, de práticas, assim, de meditação, de coisas assim mais ligado à mente ou mesmo à física, né? Questões alimentares e tal. No caso da Igreja Valdense, se nós pensarmos, o fato deles terem ido morar nas montanhas, aquela vida simples do campo, despojada também de coisas materiais, assim, né? Que Pedro Valdo ele que criou essa doutrina, essa ideia. Por isso o nome valdense, né? Então o fato assim deles terem ido para o campo, para as montanhas e tal, não foi somente fugindo assim da perseguição religiosa, mas também teve assim uma questão assim de buscar uma vida simples, achando que era assim que se deveria viver o cristianismo, né? Ser cristão deveria ser dessa forma, né? Então é um asceticismo. Só que lendo os textos assim em italiano, as pessoas mais leigas então falam que a Igreja Valdense estava repleta de espiritismo, né? Então assim, daí eu narro isso no livro, eu explico e tal, assim para as pessoas entenderem, né, do que se trata, né? Essa questão. Só para ilustrar um pouco o que foi que eu acrescentei. E novamente, assim, o livro tá. Toda vez que eu mexo, atualizo, eu reescrevo. Então ele tá assim, um texto cada vez melhor, cada vez mais profundo, assim, nessas questões, não somente históricas, mas de doutrinas que, de uma forma ou de outra, teve relação com a história da congregação cristã. Né? Então, para quem quer saber a nossa história, uma história bem bonita, assim. E o que eu sempre friso é o seguinte: eu conto a história de uma doutrina, ó, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, desde antes ali o que aconteceu e depois no mundo inteiro até a reunificação. Então não importa os nomes que deram, as formas, né, das igrejas se relacionarem uma com a outra, mas eu narro esse movimento, né? Eu digo isso para esclarecer, porque existe muita distorção. Na Itália existia, e até hoje é distorcida a história lá também, né? Eu encontrei muitos textos assim em italiano das pessoas dizendo que é uma história distorcida e manipulada desde o princípio, né? Mas graças a Deus assim eu tenho pesquisado e descoberto coisas e cada vez mais o livro já está bem denso mesmo e uma hora eu quero terminar isso porque eu faço outras coisas e escrevi outros livros e estou terminando um sobre a história da pesquisa para escrever esse livro e eu parei, terminei, mas falta a conclusão do livro porque eu tenho que fazer um seminário para o doutorado e atualizei essa edição, tá, cada vez que eu peço para editor um lote novo eu acabo atualizando e daí assim a gente fica muito sem tempo, né? Mas eu não vejo a hora de terminar e daí não mexer mais com esse livro. Mas por hora ele está bem atualizado assim e é o que assim digamos tem sido feito, né? De completo e profundamente, né, sobre a história da congregação cristã, ok? Então é isso, nos vemos na próxima. Fiquemos todos na paz de Deus.